Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 2 da Escola Sabatina, a questão central, amor e egoísmo. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus abençoe. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Nos dê sabedoria a falar da Tua Palavra. Imploramos em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar da lição, a lição número 2 é a questão central, amor ou egoísmo. Verso para memorizar: não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou seu Deus. Dou força, sim, ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Esse é o verso para memorizar. Imagine que você é um pastor cuidando de suas cabras nas encostas do Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém. Você ouve as palavras de Jesus e fica surpreso com o que ele diz. Enquanto o sol poente brilha no templo dourado e se reflete nas magníficas paredes de mármore, Jesus afirma: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficam confusos. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Como elas se relacionam com o fim do mundo, sobre o qual os discípulos de Jesus perguntaram? Você ouve enquanto Jesus mistura de forma magistral os eventos que levariam a destruição de Jerusalém com os que ocorreriam antes do seu retorno. Na destruição de Jerusalém, observamos um prenúncio da estratégia de Satanás para enganar e destruir o povo. Estudaremos a dupla estratégia satânica para destruir o povo de Deus. O que ele não faz pela perseguição, ele espera alcançar pela concessão. Concedendo. Deus nunca é pego de surpresa e nos momentos mais difíceis preserva o seu povo. Essa lição está baseada nos capítulos 1 e 2 do livro O Grande Conflito. Lição de domingo. Olhando para Jerusalém. Jesus ficou com o coração quebrantado. João escreveu: veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus fez tudo o que pôde para salvar seu povo da destruição iminente de sua amada cidade. O amor de Jesus por seu povo é infinito. Ele repetidamente apelou para que se arrependesse e aceitasse seu gracioso convite de misericórdia. Qual foi a atitude de Jesus para com seu povo e a resposta desse à sua graça? O que isso revela sobre o amor de Deus? A atitude de Jesus para com o povo e o que eles fizeram com isso, e o que isso revela sobre Deus. É difícil entender a destruição de Jerusalém à luz do amor de Deus. Milhares de pessoas morreram quando o general Tito liderou seu exército contra a cidade. Jerusalém foi devastada. Homens, mulheres e crianças foram mortos. Onde estava Deus enquanto seu povo sofria? A resposta é clara. Seu coração estava partido. Durante séculos ele estendeu a mão ao povo. Devido à rebelião, perderam a proteção do Senhor. Deus nem sempre intervém para limitar os resultados das escolhas do seu povo. Ele permite que as consequências naturais da rebelião se desenvolvam. Deus não causou a matança de crianças inocentes. A morte dos inocentes foi um ato de Satanás, não de Deus. Satanás se deleita na guerra, pois ele desperta os piores sentimentos humanos. Ao longo do tempo, tem sido seu propósito enganar e destruir e depois culpar a Deus. Aqui entra novamente naquilo que nós comentamos. É óbvio que existem injustiças, é óbvio que determinadas crianças que sofreram ali não tinham feito nada, a gente não sabe como funciona toda essa situação, quando a Bíblia tem atos mais enérgicos, mais trágicos nesse sentido, quando Deus permite. São coisas que estão além da nossa capacidade e um dia, quem sabe, eu creio que Deus irá nos explicar. Mas são coisas nas quais nós não podemos tentar explicar completamente porque nós não temos elementos para isso. Agora, o que nós sabemos é que Deus conhece cada mente, Deus tem os seus propósitos, Ele tem o seu plano de salvação para todos e Ele oferece chance a todos, né? Ele sabe como funciona a mente de um bebê, de uma criança, Ele sabe a quem Ele vai conceder a misericórdia e como isso vai se dar. Então vamos lá para Lucas 19, versos 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Olha, aqui
Disseram-lhe entre a multidão alguns fariseus: Mestre, repreende os seus discípulos, né? Veja quem está, olha aqui, estendiam no caminho as suas vestes. A multidão dos discípulos, regozijando, começou a dar louvores a Deus. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. E aí eles falam: repreende os seus discípulos. E ele respondendo disse: digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, não há como impedir que a mensagem seja proclamada. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua voz pertence, mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Te derrubarão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhece o tempo da tua visitação. E aí ele entra no templo, expulsa os que vendiam e compravam. Então veja, o que nós podemos dizer, tendo isso em mente, é que não foi por falta de avisos. Não foi por falta de aviso. Jesus já havia falado: olha, mudem a sua forma de agir, olha, prestem atenção nos alertas, olha, vai acontecer. Leia Mateus 24, 15 a 20. Mateus 24, 15 a 20. Que instrução Jesus deu ao seu povo para salvá-lo da vindoura destruição de Jerusalém? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então olha, a abominação da desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Então veja, aqui está falando de uma grande tribulação, que nunca houve e não haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos seus escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aí ele fala aqui, ele está colocando a questão da vinda de Jesus, não é? Veja, se não fosse abreviado, se alguém disser: eis que o Cristo está aqui, então veja, ele está aqui falando sobre uma questão envolvendo a sua vinda, de uma grande tribulação, não é? Quando virdes a abominação da desolação, veja que nesse caso em específico nós podemos dizer o quê? Que o povo de Israel, ele sempre soube que sempre houve profecias, sempre houve alertas a respeito da questão das consequências do abandono da fé, as consequências da rebelião contra Deus, da rejeição. O povo sabia como estavam vivendo. Quando houve o primeiro cerco e de repente eles foram embora, o que eles deveriam ter feito, visto a experiência que eles já possuíam, visto que constantemente a Bíblia falava sobre como ficaria o povo diante da rebelião, eles deveriam ter prestado atenção, né? Então, esse evangelho será pregado em todo mundo, testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ele fala do fim, que ele que perseverar até o fim será salvo, então virá o fim, surgirão falsos cristos, falsos profetas. E aí ele diz o quê? Quando virdes a abominação, entenda, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça. Então ele fala: quando vocês virem algo como a abominação da desolação, e por mais que aqui esteja no contexto do fim, do tempo do fim, nós podemos dizer o quê? Esse é o procedimento padrão, não é? Deus sempre alerta o seu povo quanto a como ele deveria agir diante das perseguições, diante dos alertas que Deus dá. Deus já havia dado alertas ao seu povo Israel. Veja que ele fala isso. Nós vemos que nós acabamos de ler lá o contexto em que o povo o louva,
ele fala do que aconteceria com o povo de Israel, não é? Que nós lemos aqui em Lucas 19. Dias virão sobre ti em que teus inimigos cercarão de trincheiras, sitiarão. Então veja, não existe necessariamente uma relação direta entre Mateus 24, 15 em diante e Lucas, né? Então nós podemos entender aqui que eles estão falando de coisas diferentes. No entanto, o padrão é sempre o mesmo. Olha, cuidado, os inimigos te perseguirão, eles vão prevalecer. Isso já não era a primeira vez. Então o povo sabia, o povo tinha consciência disso, que eles precisavam mudar. E Jesus já havia falado: te derrubarão, a ti e teus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Isso está em Lucas. Então veja, aqui está evidente, ele está falando: olha, isso vai acontecer com vocês. Isso vai acontecer com uma determinada geração de vocês, isso vai acontecer. A maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém em 70 depois de Cristo era de origem judaica. Deus desejava preservar as pessoas, por isso ele deu instrução. Só que quem seria preservado nesse caso? Quem desse ouvidos ao que estava escrito. Então veja, existe uma complexidade muito grande, não é? Então, nessas destruições generalizadas. Só que quem fez isso foi Tito, que invadiu, que perseguiu, não é? Então veja, é claro que nós podemos dizer: mas e o dilúvio? O dilúvio foi o próprio Deus que agiu ali, não é? A ordem de Deus ao povo para fazer determinadas coisas, muitas vezes, ela era repleta de exageros, de hipérboles, né? Como alguns já estudaram, o Lucas Manzoli já estudou, acho que alguns estudiosos já comentaram a questão do exagero ali, a gente não vai se alongar. Mas veja, existem momentos em que o próprio Deus age, só que nesse momento ele permite a ação de outras pessoas. Agora, como analisar o amor de Deus à luz do que aconteceu? Deus sempre deu alertas sobre o resultado da injustiça, o resultado de viver num mundo injusto, o resultado de abandonar a palavra de Deus, que não somos apenas nós que sofremos, as pessoas ao nosso redor também sofrem, não é? Então, por exemplo, se eu tenho 2 filhos, 2 filhas, bebês, né? Criança ali, uma de 3 anos, e eu não trabalho, eu simplesmente vou ficar em casa. Elas vão sofrer as consequências das minhas atitudes, né? Se houver um problema de seca, todos vão sofrer. Então veja, nós estamos num mundo injusto. Por isso a Bíblia diz: o mundo jaz maligno. Por isso que a Bíblia diz que quando vier o reino de Deus, então ali haverá justiça, onde reinará a justiça. Porque aqui nós não temos justiça, né? Cristãos providencialmente preservados. A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Ceste, o galo e os exércitos romanos cercaram a cidade. Em um movimento inesperado, quando seu ataque parecia iminente, eles se retiraram. Os exércitos judeus os perseguiram e obtiveram uma grande vitória. E aqui foi onde eles acharam que estava tudo bem. Só que eles conheciam o tamanho do exército, né? É óbvio que Deus já havia dado, em outros momentos, sinais miraculosos para o povo de Israel. A questão é como estava a comunhão deles nesse momento. Com a fuga dos romanos, os cristãos de Jerusalém fugiram para Pela, na Pérea, além de Jordão. O sinal prometido fora dado aos cristãos que aguardavam, e agora todos tiveram a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediriam a fuga dos cristãos. O que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram. Os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então, agora Isaías 41:10. Aqui.
Não temas, porque eu sou contigo, né? O verso para memorizar. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Aqui nós temos que ter em mente, vou ler o comentário da lição, Deus é soberano sobre os eventos, embora às vezes ele altere seus planos, com base em nossas escolhas, seu plano final se cumprirá. E Deus sustentará e preservará a sua igreja nos momentos mais difíceis. O que nós temos aqui? Nós temos um contraste entre o que Deus fala aqui do seu povo, da proteção que ele dá ao seu povo, e o que ele fala lá na Torá, que é o que? Ele fala, olha, se vocês me obedecerem, vão ocorrer uma série de bênçãos. Se vocês forem para o caminho da desobediência, vão ocorrer uma série de maldições, de consequências. E dentre elas está o povo perecendo, inclusive. Então Deus avisava ao seu povo constantemente. Então era uma questão de olhar para o ambiente, olhar para a realidade, né? Então nós temos que ter essa questão, né? Então muitas vezes as pessoas falam assim, porque a situação está assim, a situação está assado, nada disso vai acontecer. É só você olhar para a realidade. O que você crê está de acordo com a realidade que você vê, aquilo que você crê sobre a igreja, aquilo que você crê sobre santidade, não só a realidade dos fatos ao seu redor. Você de repente está achando que vai acontecer tal coisa, mas você está vendo como as coisas estão acontecendo, as mudanças que estão acontecendo no mundo religioso. Isso você está vendo. Então assim, aquilo que você busca acreditar está condizente com a realidade? Será que é só uma mudança aparente que está acontecendo no mundo? Ou será que eu e você estamos fechando os olhos para o que está acontecendo? Então nós temos que ter cuidado com relação a isso. As coisas estão mudando, a Bíblia está aí para que todos estudem, mas a maioria não quer estudar. É muito difícil que hoje a maioria das pessoas digam que não estudam porque não tem condição de estudar, porque elas têm. A maioria tem acesso a uma Bíblia em casa, as igrejas oferecem Bíblias, não digo todas, mas muitas igrejas oferecem Bíblias para os membros. Se você for a uma igreja, muitas igrejas, a igreja que nós temos aqui no ambiente mais afastado de Mogi, se você for lá, tem Bíblia gratuita para você pegar e assistir ali no culto, depois você deixa ali. Se a pessoa precisar de uma Bíblia, a gente tem condição de conceder para ela. Na internet nós temos várias versões de Bíblias gratuitas para a pessoa ler. Então veja, é muito difícil que a pessoa diga que não tenha acesso às Escrituras, para saber as coisas como ocorrem. A grande questão a Bíblia é um livro difícil, a Bíblia não é um livro fácil. Por quê? Porque uma Bíblia é um livro escrito em línguas antigas, hebraico, grego e uma pequena parte em aramaico. Tem conceitos complexos. Existe uma tensão entre os livros de Gênesis, a Malaquias e Mateus, a Apocalipse, a forma como se interpreta esses livros. A maioria dos cristãos interpreta os livros de Mateus, Apocalipse, praticamente anulando os livros de Gênesis, a Malaquias. Toda vez que uma comparação é feita, é no sentido de exaltar os livros de Mateus, Apocalipse e rebaixar os livros de Gênesis, a Malaquias. Então isso é um grande problema. Então é claro, não adianta só você ter uma Bíblia, você vai ter que estudá-la, eu vou ter que estudar. E nós vamos precisar enxergar o que o mundo cristão está pregando e o que a Bíblia prega. E esse é um grande ponto. As coisas que estão acontecendo no mundo, será que à luz da Bíblia nós conseguimos respostas? E aí você vai ter a oportunidade de estudar. E eu também tenho a oportunidade de estudar. Agora, é preciso um estudo amplo, é preciso paciência, é preciso constância, estar constantemente ali nos estudos. Então, seja qual for o resultado, porque muitos cristãos que pregaram o Evangelho não foram preservados. Eles foram perseguidos, eles foram torturados, eles faleceram. Isso pode acontecer conosco também, nós não sabemos, né? Isso está na mão de Deus. Então esse não deve ser o nosso critério, se nós vamos sofrer ou não, se nós vamos passar por determinadas circunstâncias ou não. O nosso critério estamos de acordo com a palavra de Deus? Temos buscado com sinceridade, com constância, com perseverança, o estudo da palavra para saber se o que o mundo cristão está pregando está de acordo com a palavra? Isso é o que vale, né? Isso é o que determina se nós realmente temos o amor de Deus em nós ou se nós somos egoístas. E é como eu falei na lição passada, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de porque Deus é amor, porque o amor de Deus não permite isso.
a maioria das pessoas que falam isso, elas não falam isso à luz da Bíblia, ok? Elas falam muitas vezes isso porque é o que as pessoas querem ouvir. Tudo que uma pessoa que está em desobediência quer ouvir é que ela não precisa obedecer para ser salva. Que é o que a maioria do mundo evangélico faz. O que é uma seita? Uma seita fala assim, você precisa da graça, mas você também precisa do sábado. Será que se um cristão disser para ele assim, se eu for cristão e for um assassino, eu vou ser salvo? Ele vai dizer que vai ser salvo porque é a graça que salva, então ele pode ser um assassino? Ou seja, uma pessoa pode ler na palavra de Deus, não assassinarás, e voluntariamente ser um assassino? Será que ele diria a mesma coisa na questão assim, uma seita é uma que fala, ela diz assim, você é salvo pela graça, mas também você precisa do mandamento não adulterarás. Será que ele diria para um membro da igreja dele que ele não precisa se preocupar com esse mandamento, que ele pode adulterar, que isso não vai ter interferência nenhuma porque ele é salvo pela graça? Então é óbvio que esse é um raciocínio falacioso. Ninguém diz que o sábado é a causa da salvação. Mas, obviamente, o que nós dizemos é o seguinte: se você diz que crê em Deus e não obedece aos seus mandamentos, isso é mentiroso, isso é bíblico. E se o sábado é mandamento de Deus e eu e você dizemos que somos servos de Deus, que cremos em Deus e não guardamos, isso é falso. É uma fé morta em si mesma, assim como o Tiago diz. A fé sem obras é morta em si mesma. Então, uma fé causa que não traga como consequência a obediência aos mandamentos, ela é falsa. E se ela é falsa, então você não foi salvo, eu não fui salvo. Então a salvação pela fé, a salvação pela graça por meio da fé, ela só faz sentido se realmente tivermos fé. E a fé é algo que produz obras. Isso é o que a Bíblia fala. Quando Hebreus fala os exemplos de fé, ele cita o quê? Ele cita a mera crença? Não. Ele cita a obediência das pessoas. E em todo, de Gênesis a Malaquias, a fé é manifestada por obras. Então veja, não é uma questão de dizer assim, a causa é a fé mais o sábado. Não, assim como nós não dizemos. É a fé, mas não tomar o nome de Deus em vão. É a fé, mas não farás para ti imagem de escultura. É a fé, mas não terás outros deuses diante de mim. É a fé, mas honra teu pai e tua mãe. Não como causa, mas como consequência, é óbvio que é. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos dar uma pregação responsável para as pessoas, né? Então nós temos que ter essa consciência que o amor a Deus envolve a obediência a Ele, porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, e se você ama ao próximo como a si mesmo, você consegue enxergar alguém que ama ao próximo como a si mesmo e desonra os pais? Você consegue enxergar alguém que ame ao próximo como a si mesmo e minta, e adultere, e furte, e assassine, e cobice? Você consegue enxergar alguém que diz amar o próximo como a si mesmo, e sabendo que o sábado é um dia de guarda, que ele deve descansar no Senhor e fazer obras no sentido espiritual, de trabalho espiritual, e só fazer aquilo que seja fora desse âmbito, que seja essencial, que não possa ser feito outro dia, no dia de sábado, que não seja estritamente espiritual, e que conceda às outras pessoas o direito de descansar no Senhor nesse dia também. Você enxerga alguma maldição nisso? Você consegue enxergar que isso seja prejudicial? Não. Então, a mesma rejeição que nós tivemos lá no passado, nós temos hoje. Por que o mundo está muitas vezes assim? Porque as pessoas rejeitam coisas evidentes, né? Fiéis em meio à perseguição. Terça-feira. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram a palavra com poder. Vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. Ou seja, um período difícil geralmente gera pessoas fortes. As pessoas precisam ser fortes para existir, né? Quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu o seu crescimento? Os discípulos enfrentaram ameaças, prisão, perseguição, morte. Contudo, corajosamente proclamaram o Cristo ressuscitado. E as igrejas se multiplicaram na Judéia, Galiléia e Samaria. O inferno foi abalado. Aqui é no sentido, vamos dizer assim, figurado, né? As amarras satânicas foram desfeitas, ou seja, o que está dizendo aqui? Na perseguição, os cristãos resistiram
E o mundo espiritual, os anjos caídos, sentiram o poder de Deus ali agindo, né? A Bíblia fala que até os demônios creem e estremecem, né? Tamanha, eles têm plena consciência do que está acontecendo e de onde se meteram, né? Ao se rebelar contra Deus. A superstição desmoronou-se diante do poder de Cristo ressuscitado. O Evangelho triunfou diante de probabilidades desanimadoras. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, começando por aqui, vocês vão ampliar. Gradativamente, vocês vão pregar. É como se Jesus estivesse falando, vocês vão pregar sem deixar vácuo. Vocês vão pregar aqui e vão ampliando organicamente e o poder de Deus vai fazer o restante. O Evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Embora o último discípulo João tivesse morrido no fim do primeiro século, outros pegaram a tocha da verdade. Plínio, o moço, governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia, escreveu ao imperador Trajano por volta de 110 d.C. Sua declaração é muito significativa, pois foi feita quase 80 anos após a cruz. Muitas pessoas de todas as idades e classes de ambos os sexos estão sendo colocadas em perigos pela acusação. Isso vai continuar. O contágio dessa superstição, o cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Ou seja, as pessoas pregavam sabendo que seriam perseguidas, sabendo que o que elas estavam pregando era visto como uma seita. Então veja, não se preocupe se alguém diz assim, o que você crê é classificado como seita, a igreja que você está é classificado como seita, porque não se adequa ao cristianismo tradicional. Sinceramente, não interessa o cristianismo tradicional. O que interessa é a conformidade com a Bíblia. Não é um grupo de pessoas que muitas vezes não tem uma base bíblica sólida que vai determinar o que você crê, ou o que eu creio. É a palavra de Deus. Então, a nossa preocupação não é se o que nós cremos é classificado como você é um judaizante, você é uma seita. Isso sinceramente não importa, porque os cristãos no passado sofreram a mesma coisa, sabiam disso, continuaram pregando exatamente a mesma mensagem. Nós não devemos fazer como muitos pregadores aí fazem, de pregar um evangelho de mentira, um evangelho politicamente correto, porque não querem passar por nenhum constrangimento. Não, nós não devemos fazer isso. A nossa base são as escrituras. Olha, se você me mostrar nas escrituras que eu estou errado, ok. Agora dizer que você crê no sábado, então você é uma seita. Por quê? Porque o mundo cristão não aceita isso. Isso é indiferente. Não é o que a maioria quer que determina a verdade, né? A verdade não é feita por maioria de votos. Então veja, os cristãos do passado sabiam exatamente disso. Atos 2:41. Vamos lá. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Qual é o contexto disso aqui? Vamos ver lá. No comecinho de Atos, né? Veja só. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então isso tem a ver com as festas judaicas. Então veja que os discípulos participavam das festas judaicas, eles aproveitavam inclusive esses eventos para pregar o evangelho, né? De repente veio do céu um som como de um vento veemente, e impetuoso. Então eles lembram daquilo que Jesus fez, né? Recebei o Espírito Santo. Encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que ali haviam todo tipo de pessoa, haviam pessoas que estavam dispostas a obedecer a Deus, assim como haviam pessoas que não estavam necessariamente dispostas a ouvir a Deus. E nós temos aqui tanto um relato de um batismo gigante, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Então veja, eles não precisaram rebaixar a norma, eles não precisaram rebaixar a mensagem. Se você olhar a mensagem de Atos 2, ela é dura, ela é muito dura. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel que é esse Jesus a quem vós crucificaste, olha como ele foi incisivo, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É assim que ele, antes da pergunta aqui que é feita, é assim que ele termina o discurso dele. Olha, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Olha que mensagem dura. E eles falaram, ai, poxa vida, essa pessoa não sabe pregar. Não. E ouvindo eles isso, compungiram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? O que nós fazemos diante disso? Nós reconhecemos realmente que há erros cometidos. E esse é o verdadeiro evangelho, que leva as pessoas a refletirem sobre os erros cometidos e a mudar. Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer para mudar é reconhecer nossos erros. Enquanto não reconhecemos, eu não vou querer mudar algo enquanto eu não reconhecer que aquilo é errado. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Olha o discurso. Lá acima ele fala, olha, Jesus a quem vocês crucificaram, o que faremos? Se arrependam e salvem-se dessa geração perversa. E aí as pessoas foram batizadas e perseveravam na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. Em toda a alma havia temor. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as propriedades, perseverando unânimes todos os dias no templo, louvando a Deus, caindo nas graças do povo. Então veja, como eles fizeram isso? Eles não precisaram rebaixar a norma, eles não precisaram criar um cristianismo artificial. Eles simplesmente pregaram a palavra como ela era e como ela deve ser. E Deus fez o restante do trabalho. Pregavam e viviam conforme deveria ser. Quarta-feira, cuidando da comunidade. A igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregaram o evangelho, mas porque viviam o evangelho. Os crentes seguiam o modelo do ministério de Cristo, que percorria a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades do povo. E qual é o grande movimento de cura que nós temos hoje? A mensagem de saúde. Ou seja, as pessoas não precisam, na maioria dos casos, nós não precisamos viver uma vida errada e ficarmos doentes e dependermos de um milagre para a nossa cura. Nós temos a mensagem de saúde que pode evitar que na ampla maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, nós não fiquemos com determinadas sequelas e precisamos de um milagre. O problema é que nós precisamos aceitar e lutar e viver por isso, não ter vergonha dessa mensagem. Nós temos uma grande mensagem de cura preventiva, que impede que a maioria das pessoas tenham determinadas doenças, né? A maioria de nós. Jesus se importava profundamente com as pessoas, a igreja do Novo Testamento se importava, foi esse amor altruísta, o compromisso de satisfazer as necessidades humanas e a pregação das boas novas do Evangelho no Espírito Santo que causou tanto impacto no mundo. Veja aqui o que eles diziam, o que caiu nas graças do povo. Vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e orações, nos ensinos. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então era esse conjunto: conformidade com a mensagem, temor. Isso trouxe poder. Isso é o que levou ao poder verdadeiro. Muitas vezes existem igrejas que vão pregar sinais e milagres, mas não vão ter conformidade com as escrituras. Então isso não adianta nada. Ela vai estar cheia, né? Gente ali sentada, em pé, abarrotado de gente, por quê? Só por causa da cura, não querem a mensagem. E o que eles falam aqui? Como ele inicia depois do batismo, ele fala: qual é a primeira coisa que eles citam? Perseverava na doutrina dos apóstolos. Depois, no 43, em toda a alma havia temor. Todos que criam estavam juntos. Todos os que criam perseveravam unânimes todos os dias no templo. Todos os dias perseveravam unânimes no templo. Então veja, não era só uma questão de
a igreja assim, é um conjunto de pessoas, ok, mas eles perseveravam no templo. Eles tinham um local específico onde eles iam cultuar, né? Então, veja que esse é o contexto de tudo isso aqui, né? Do trabalho deles. Então, que princípios aprendemos sobre o cristianismo autêntico em diferentes situações relatadas no livro de Atos? Então, em Atos 2 nós já lemos, vamos para Atos 3, né? 6-9. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus e conheciam. Veja, o que isso aqui está falando? Isso está mostrando situações específicas daquilo que já falou em Atos 2. Sinais, prodígios, maravilhas, mas com a palavra, porque Jesus falou que muitos sinais seriam feitos e por um grupo que não seria o grupo de Deus. Ele falou, se possível, enganariam até os escolhidos. Então veja que o sinal em si mesmo, se tem conformidade com a palavra, ele não vai dizer muita coisa. É óbvio que é o que mais atrai. O próprio Jesus chegou a reconhecer isso, né? Que as pessoas estavam ali muitas vezes com ele por causa das curas, da alimentação. Agora, se não houver conformidade com a palavra, o principal é a conformidade com a palavra. Estando doente, estando saudável, tendo um milagre acontecendo na nossa vida ou não tendo, a conformidade é com a palavra que nos garante a salvação em Cristo Jesus, que garante que a nossa fé é verdadeira e que, portanto, a graça está nos salvando. Se não obedecemos, a nossa fé não é verdadeira e, portanto, a graça, mediante a fé, não está atuando em nós. Porque a Bíblia nos diz que o pecado voluntário, o pecado deliberado, o pecado de rebeldia, quando nós permanecemos nisso, já não há sacrifício pelos nossos pecados. Então veja, como eles cuidavam da comunidade? Primeiro, mantendo a mensagem como ela deveria ser. Veja que Pedro não ficou buscando ali, pisando em ovos ao falar com o povo. Ele falou abertamente. Se você leia o livro, peço que você leia o conteúdo do discurso de Atos 2, você vai ver um discurso forte, um discurso pesado, um discurso autêntico que chama as pessoas ao arrependimento. A Bíblia fala ali que eram homens religiosos, pessoas que já tinham contato com a religião, e muitos aceitaram, como também muitos rejeitaram. Não foi todo mundo que estava ali que aceitou, não. Até pela quantidade de pessoas que foi ali, nós podemos entender que isso foi uma minoria que aceitou. Então veja que, agora, foi uma quantidade considerável de pessoas? Sim, com certeza. Agora, é isso que nós precisamos ter em mente, né? Em nenhum momento você vê os apóstolos abrindo mão da palavra, né? Pisando em ovos ali para falar com as pessoas. Não, nós vemos eles falando exatamente como tinham que falar. Infelizmente nós enxergamos errado, nós criamos conceitos sobre o amor de Deus que não estão na Bíblia e começamos a deturpar. Então, hoje em dia, um cristão é uma pessoa que não se manifesta sobre nada, que não tem uma posição enfática sobre nada, que não defende nenhuma posição forte, de forma firme, que não fala para as pessoas o que realmente precisa ser mudado, que não fala para si mesmo o que precisa ser mudado. Então, o que é cuidar da comunidade? É manter a doutrina conforme está na Bíblia, para que as pessoas tenham acesso à mensagem conforme ela é, conforme ela deve ser. É buscar o poder de Deus, cada dia em oração, em jejum, buscando orar pelas pessoas, buscando a cura. Agora, nós temos uma mensagem magnífica, sempre tivemos, em que Deus fala, faça o voto pela sua saúde, assim como é próspera a tua vida, a tua alma. Como é que diante de situações assim, como é que diante lá da Torá, que fala da necessidade de atos que vão dar saúde, olha, não virão sobre vocês as doenças que vieram sobre os egípcios. É óbvio que Deus se preocupa com a nossa saúde. Então veja, o que são as curas e milagres que muitas vezes aconteciam? É restauração da saúde. Então, se eu digo para um jovem
de 18 anos que tem uma moto, que anda de forma irresponsável com a sua moto, fala para ele, você tem que parar com isso. Muitas vezes eu estou evitando que ele vá ter um acidente e ter um problema na perna e precise depois de um milagre para restaurar a perna. Mas isso não vai garantir que aconteça. Vai diminuir enormemente a chance disso acontecer. Você acha que o fato da maioria das pessoas que se acidentam no trânsito terem um perfil de idade, de comportamento, ou seja, você aumenta a estatística. Mas se eu fizer tudo certo, pode acontecer, pode, mas numa proporção muito menor, num percentual muito menor. Então veja, eu não posso usar as fatalidades que ocorrem no mundo para viver uma vida em que eu de propósito faça coisas que vão aumentar a minha chance de ficar doente, aumentar a minha chance de ter um acidente, de ter problemas. Então é isso que nós precisamos mostrar para as pessoas, que nós amamos essas pessoas, estamos dispostos a ajudá-las a mudar, no sentido material, espiritual, mental. E é assim que a comunidade de Jesus viviam unidos na mensagem, no Evangelho. Então é isso que é cuidar da comunidade. Um legado de amor, à luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, o que João revela? O Evangelho de João e a primeira carta de João, né? Então nós já vamos colocar aqui o Evangelho de João e a primeira carta de João. Então a primeira carta de João é o capítulo 4 e o Evangelho de João é o capítulo 13. À luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, o que João revela e o que ele diz sobre a essência do cristianismo. O amor era a norma das comunidades cristãs dos primeiros séculos. São principalmente os feitos de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca sobre nós. Vejam, dizem, como amam uns aos outros. E por mais bonito que isso seja, nós vivemos em uma comunidade que a noção de amor é totalmente distorcida. Então, se for para você ser reconhecido por amar uns aos outros, no conceito que a comunidade secular tem de amor, então é um grande problema, que muitas vezes, para você ser enxergado para a sociedade como alguém que ama, você tem que fazer coisas erradas, coisas que são contrárias à Bíblia. Na forma de agir em casa, na forma de educar os filhos, na forma de se portar na comunidade, não defendendo enfaticamente o que você acredita, porque na sociedade atual, isso é amar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou ser visto pela sociedade como alguém que ama. Eu tenho que ser visto pela sociedade como alguém que faz a vontade de Deus. E mostrar para as pessoas qual é o conceito bíblico de amor. E dentro daquele conceito bíblico, eles poderem ver uma coerência entre o que eu falo e o que eu vivo. Não, ele ensina que amor é isso e ele age assim. Ele e ela agem assim. É isso que nós devemos fazer. Não é a sociedade nos vê como pessoas que amam umas às outras. Tá, mas a sociedade vê por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus ou porque eu estou seguindo o conceito de amor secular? Estou fazendo coisas erradas. Então é isso que nós devemos ter em mente. Tem muito pai e mãe que acha que amar o filho é deixar o filho fazer o que quiser, pôr a casa de perna pro ar, estar num local público, numa igreja, num tribunal de justiça, numa praça, num shopping, e a criança está lá se esgoelando, está mimada, querendo tudo ali, fazendo birra, e o pai achando uma coisa mais linda do mundo, porque as pessoas olham para isso e muitas vezes acham que isso é amor. Não, você tem que você tem que entrar no mundo da criança, então nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas acham que amar é eu ver meu filho, minha filha indo para o buraco. Não, mas eu respeito a decisão dele, a decisão dela, e eu não falo nada, eu não sou enfático em dizer não, isso está errado. E determinadas circunstâncias, inclusive, dizer eu não vou permitir que você faça isso. Muitas vezes para a sociedade isso não é amor. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de a sociedade vai nos ver como pessoas que amam umas às outras. A sociedade tem que nos ver com uma coerência entre o que a gente prega e o que a gente vive. A noção bíblica de amor é, na imensa maioria das vezes, muito diferente da noção de amor da sociedade. A noção de amor da sociedade é a noção secular, a noção ensinada muitas vezes pela pedagogia, pela psicologia, pelos filmes de Hollywood, e não pela Bíblia. Com todo respeito à psicologia e à pedagogia, naquilo que eles têm de efetivamente científico, vamos dizer assim. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com essa noção. A sociedade vai nos ver como pessoas que amam umas às outras.
A sociedade tem que nos ver como pessoas que são coerentes. Eu ensino que amor é isso e eu vivo isso como noção de amor. Minha prática é essa. É isso que a sociedade tem que ver. E muitas vezes isso não vai ser agradável. A sociedade não vai se agradar disso e vai nos perseguir por causa disso. Uma das maiores revelações do amor de Deus aconteceu quando duas pandemias, a peste antonina e a peste de Cipriano, devastaram o mundo. Os cristãos ministraram aos doentes. Essas pragas mataram dezenas de milhares e deixaram aldeias e cidades inteiras com poucos habitantes. O ministério altruísta dos cristãos causou enorme impacto. Milhões de pessoas no Império Romano se tornaram crentes durante essas pandemias. O cuidado dos doentes e moribundos provocaram admiração por esses crentes e pelo Cristo que representavam. Aqui é um oposto, né? Um total oposto. Pessoas que eram coerentes com aquilo que pregavam conforme a mensagem, espero que assim tenha sido, que eram coerentes com aquilo que pregavam e que buscavam pregar a Bíblia, e que sabiam que auxiliar as pessoas nas suas necessidades, é um dos mandamentos de Deus. E vivem de forma coerente com isso. E isso, obviamente, faz com que muitas pessoas vejam o cristianismo de forma diferente. Agora, você já deve ter pregado numa sociedade. Eu mesmo, a gente frequenta uma igreja aqui, no Parque São Martinho, interior aqui na parte mais afastada de Mogi das Cruzes. Aí muitas vezes, a igreja ajuda com recursos materiais, recursos espirituais. E você já deve ter vivido isso, de ver que muitas vezes as pessoas, elas simplesmente vão lá quando elas precisam de alguma coisa e depois vão embora. A gente sabe que essa é uma realidade. Por quê? Porque elas querem a parte boa, mas assim, a parte de renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, muita gente não quer. Por quê? Porque existem hoje tantos tipos de cristianismo que pregam tantos absurdos, que você pode ser do jeito que você é e continuar sendo do jeito que você é. Então, para essas pessoas para eles é muito mais cômodo viver assim. Então, isso é muito problemático. Nós temos que tomar cuidado com essa situação, porque o próprio Jesus, ele passou por isso. Ele ajudou muita gente. No final, muita gente que ele ajudou estava ali pedindo para ele ser crucificado. Muitas vezes ele era expulso de determinados lugares que ele pregava. Então, muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Então, assim, você vai ajudar a pessoa sim, mas muitas vezes o conteúdo da sua mensagem vai fazer com que aquelas pessoas vão até você quando elas precisam de alguma ajuda material, de uma oração e etc. Mas quando vem a parte que você precisa mostrar para ela que ela precisa renunciar a si mesma, ela vai rejeitar. Então, nós temos que ter essa maturidade espiritual, senão nós vamos ficar no mundo só buscando a aprovação social. Isso não é bíblico. Eu não devo buscar a aprovação social. Eu devo buscar estar em conformidade com a Bíblia e ser coerente com isso. E, obviamente, naquilo que eu vou ajudar as pessoas vão gostar. Quem é que não gosta de ser ajudado? Quem é que, quando está doente, não gosta de um auxílio? Quando está passando alguma necessidade financeira, não gosta de um auxílio? Agora, e depois? O que acontece depois que você oferece essa ajuda? É isso que vai determinar se essa pessoa realmente quer a conversão a Deus ou se o interesse dela é apenas material e financeiro. Então vamos lá, João 13:35. Nisso conhecerão que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois seguirás. Disse Pedro: Por que não posso seguir? Não posso seguir agora, por ti darei minha vida. Respondeu Jesus: Tu darás a vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Ele acabou de falar aqui de amar uns aos outros, e quando Pedro fala algo para ele que não corresponde à realidade, ele fala: Pedro, você vai me negar. Você ainda não está disposto a dar a sua vida por mim da forma que eu quero. Pedro estava disposto a morrer por Jesus? Um homem que puxa uma espada para um exército romano treinado, fora a guarda judaica que devia estar por ali. Você acha que ele não está disposto a morrer por Jesus? Ele estava disposto. A questão é se ele estava disposto a viver uma vida de vergonha por ele. Ou seja, se ele estava disposto a viver por um Jesus que se entregasse ali para ser morto. E aí ele precisou passar por um processo
para continuar o seu aperfeiçoamento ali no mundo, no desenvolvimento da sua vida espiritual. E aí Jesus fala para ele: Pedro, depois da ressurreição, Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro entendeu. Aí Pedro se tornou um apóstolo, né? E é interessante que muitas pessoas com 3 anos e meio ali estavam preparadas para liderar a igreja, para serem perseguidas, etc. E hoje, há muitos anos já, né, nós temos essa conversa de que com menos de 10 anos você é um bebê espiritual. Muitas vezes a pessoa está 20 anos na igreja, mas ela é visita ainda. Ela é visita porque ela quer, porque ela já teve 20 anos para se decidir batizar na igreja. Está 1 ano, 2 anos lá, mas ela é visitante ainda. Não. Olha, peraí. A pessoa está 1 ano indo na igreja, 2 anos indo na igreja, ela já teve condição suficiente de ouvir o suficiente para decidir se quer se batizar ou não. Se ela não quer, tudo bem. Agora, ela não é membro porque ela não quer, ela não se batizou ainda porque ela não quer. Agora dizer que, mas ela não tem certeza ainda se essa igreja é verdadeira ou não, tá? Mas ela tem certeza que Jesus é o Messias, ela tem certeza que ela tem que ter uma mudança de vida, então ela tem que apresentar essa mudança de vida. Independente dela achar que a igreja A ou a igreja B que ela está indo, não, se ela tem dúvida se aquela igreja é a igreja verdadeira ou não, mas se ela tem consciência de que ela quer acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, ela tem que viver uma vida condizente com aquilo. Nós temos que viver uma vida condizente com isso. E é o que Jesus queria de Pedro. Ele falou: Pedro, você dará a vida por mim? Na verdade, eu te digo que não cantará o galo enquanto não me tiver negado 3 vezes. Ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde vou, não podeis ir. Isso é o contexto de João, do Evangelho de João que nós estamos lendo aqui, tá? Esse é o mesmo capítulo, ok? Aqui, mesmo capítulo de João. Depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então veja, olha que tensão. Ao mesmo tempo que ele alerta sobre o traidor, que ele dá oportunidade ao traidor, depois ele fala: olha, o que tem de fazer, faze-o depressa. Que ele fala isso no verso 27, né? Após o bocado, entrou nele Satanás, disse Jesus: o que fazes, faz-o depressa. Então veja, a Bíblia ela é repleta disso. Então por isso que nós não podemos pegar um verso isolado, pegar apenas João 13:35 fora do seu contexto. Veja o contexto que Jesus falou. Olha, Jesus está falando: olha, vocês têm a oportunidade de ser leais, vocês têm a oportunidade de ter uma vida espiritualmente próspera, mas vocês vão ter que arcar com as consequências dos seus atos também. Judas, né, ele alertou a Judas, falou: olha, Judas, estou te dando a oportunidade, mas já que você não quer, o que tiver que fazer, faz-o depressa. Pedro: olha, eu vou dar a minha vida por você. Aí Jesus falou assim: você vai dar a minha vida por mim? Você vai me negar. Ou seja, você não vai dar a vida por mim do jeito que eu quero, de viver por mim uma vida. Você ainda não está pronto para dar a vida por mim do jeito que tem que ser. Ver uma vida mesmo que envergonhado, pela vergonha do Evangelho, pela vergonha de aceitar alguém que as pessoas achavam que viria para resgatar e para mudar tudo, e de repente ele vem para entregar a sua vida e oferecer salvação.
Então esse é o ponto, né, que nós temos que enxergar nisso aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 21. Se alguém diz, verso 20, se alguém diz ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ou seja, está disposto a obedecer a Deus em tudo que ele diz, ame também a seu irmão. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele está falando, olha, amor não é aceitar tudo. Amor não é aceitar qualquer mensagem, o amor não é aceitar tudo que qualquer um vem falar. Nisso conhecerei o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. E o que é confessar que Jesus vem em carne? É você perguntar à pessoa, Jesus vem em carne? Ele fala sim. E isso é... Não. O que é confessar que Jesus vem em carne? É você confessar que o que está lá nos evangelhos é verdadeiro, que as ações de Jesus são verdadeiras. Então, assim, isso tendo um contexto bíblico. Jesus é o Messias que está lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de um Messias. Qual é a característica desse Messias? Jesus atende esses requisitos? E aí você tem que demonstrar isso biblicamente. Isso é confessar que Jesus vem em carne, ou seja, que ele atende os requisitos do Messias, de Messias, que ele não veio para contrariar o que estava escrito antes dele. Todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus, mas esse espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ó, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Olha só. Ele fala, olha, por que muitas pessoas aí são populares? Porque elas são do mundo. E elas falam do mundo e o mundo gosta de ouvir isso. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que é de Deus ouve-nos. Ou seja, o mundo gosta de ouvir o que é do mundo. E por isso essas pessoas vão ser tão populares. Agora, quem vai nos ouvir? Aquele que conhece a Deus, aquele que quer a Deus verdadeiramente. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E aí ele fala, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então veja, ele está associando o amor aqui ao quê? Ao desejo de fazer o que é a vontade de Deus. O que é Jesus vindo em carne? Reconhecer os ensinamentos de Jesus, a conformidade de Jesus com os mandamentos, que Jesus não veio para anular as escrituras que existiam antes dele. Isso é a pregação de Jesus em carne. Isso é amor. Então veja, a todo momento, ou em todo momento, a palavra de Deus associa o amor ao desejo de obedecer ao que está nas escrituras conforme o que está escrito. A maioria dos nossos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados. Sem se importar com o perigo, se encarregaram dos enfermos, atendendo todas as suas necessidades e ministrando em Cristo, ou seja, renunciaram a si mesmo, ministério abnegado. Estudo adicional: os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. Com a derrota venciam. Sua injustiça é prova de que somos inocentes, de nada vale a crueldade de vocês. A misteriosa providência que permite aos justos sofrerem perseguição das mãos dos ímpios tem sido causa de grandes dúvidas a muitos que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus por permitir a prosperidade dos homens mais desprezíveis. Pergunta-se como aquele que é justo e misericordioso, poder infinito, tolerar tal injustiça. Essa é uma questão que não nos cabe responder, porque o próprio Salomão já havia dito. Isso está além da nossa compreensão. Deus deu suficiente evidência de seu amor. Não devemos duvidar de sua bondade por não compreendermos a atuação de sua providência. Ou seja, o fato de que isso não pode ser compreendido não significa que Deus não deva ser aceito. Que Deus os abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Que o Senhor esteja conosco, nos auxiliando. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.